galera, nosso 9º encontro. Eu me recordo que eu disse a vocês que eu ia contar 2 histórias que eu li em livros e me aconteceram na vida. Então vamos lá. Eu li um livro chamado O Infiltrado, um cara chamado Whitman. É a história de um policial do FBI que trabalhou 17 ou 19 anos e que era responsável por recuperar obras de arte roubadas do governo americano, dos museus, das galerias americanas. E aí o livro se desenrola. Esse cara já esteve no Brasil, recuperou a obra de arte, mas não conseguiu prender o brasileiro, mas recuperou. E nesse livro ele fala 2 coisas muito interessantes. Uma é o seguinte: qual é a diferença entre roubar uma obra de arte que está numa galeria e violar um túmulo, uma tumba? E a outra, como se faz para se legitimar uma obra de arte. Então vamos lá da questão do roubo. O roubo, ele explica o seguinte: quando se rouba uma obra de arte que está numa galeria, seja o que for lá, uma pintura, uma escultura, uma peça, seja qual for, essa peça, essa pintura está catalogada, está registrada. Então é fácil rastrear, é difícil de vender. Geralmente esses roubos são por encomendas de pessoas muito ricas que vão ter somente por uma questão pessoal, para o rico admirar aquilo. Porque até mostrar a obra de arte para outra pessoa é perigoso, porque ela é fruto de um roubo. Então ele explica que isso é fácil de rastrear. Agora, quando uma pessoa viola uma tumba, um sarcófago, uma coisa dessas assim, acontece um fenômeno muito desagradável, destrutivo, que é o seguinte: o ladrão, ele vai lá mais com o intuito do fim do valor do ouro, da pedra preciosa, e não da arte que está ali. Não está preocupado com mais nada além disso. E quando ele tira de um túmulo, de uma tumba, de um sarcófago, ele descaracteriza o local. E nessa descaracterização perde-se muito da história daquele povo. Por que fez aquele enterro? Quem era aquele cara que estava enterrado, aquele nobre que estava ali? A posição das coisas na hora do enterro diz muito para os arqueólogos. Ele explica isso. Isso é muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Depois de ler esse livro do cara que é do FBI, do Robert Whitman, esse é o autor. O cara que é do FBI, eu não me lembro o nome do policial. E aí vem a segunda coisa, que foi o que aconteceu comigo. Eu vi o papo de 2 caras, né? Um eu conheci, o outro eu não conhecia, mas foi o outro que praticava igualzinho como está no livro. Agora vem a narrativa do autor do livro, que é do policial, né, no caso. É o seguinte: quando o cara tem uma obra de arte, eu pensei logo numa pintura, vamos pensar numa pintura que é mais fácil, e ele não consegue verificar se aquela pintura é legítima, é lá do pintor, se é realmente daquele autor, o que ele faz? Ele sabe os museus que são especializados naquele pintor e tal, ele conhece o estoque e a demanda de coisa daquele museu. Ele pega aquela obra de arte, prepara um documento de saída, tipo uma nota fiscal de saída, com papel timbrado, e manda para aquele museu. Chega lá naquele museu, ele tem uma fila imensa para ver outras obras. Claro que esse cara que mandou está sabendo disso. E aí demora lá um tempo, digamos 1 ano, ele pede de volta. Quando ele pede de volta, esse museu tem que dar a nota de saída de lá. Ele deu uma de entrada e tem que dar a de saída. E aí ele dá a nota de saída e vai anexando documentos, dizendo: olha, me desculpa, eu não consegui ver. E faz, sei lá, algum comentário técnico, eu não conheço o documento, e manda para o cara. Aí o que o cara faz? Ele manda para 1, para 2, para 3, e assim ele vai fazendo. Daqui a pouco, ele juntou uma massa de papel e compila aquilo na obra e quase legitimou a obra. Ninguém, em nenhum instante, disse se ela era falsa ou verdadeira. Mas passa essa impressão, com aquele calhamaço de documentos, tudo ali, passa a impressão de que a obra é legítima. E aí ele vai lá, bota no leilão e vende como legítima. Depois o cara comprou, sei lá, anos depois, descobre que isso... E eu vi 2 caras conversando isso. Fiquei muito impressionado. Eu falei: meu Deus, é o que eu li lá no livro, cara. Entendeu? O livro me ensinou isso. Eu li esse livro, há muitos anos. Agora vamos para a segunda coisa que me aconteceu. Eu falei de um livro aqui, Superando Supermemes, né? Que é este aqui, ó, da Rebeca Costa. Esse livro aqui, com passagens espetaculares, são muitas, eu não conseguiria me lembrar. Mas tem uma aqui, que eu estava aqui num bairro do Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro, Santa Teresa, que é um bairro assim boêmio, dos artistas, um bairro muito bonito, lindo, ainda tem bonde,
né? Quem não é do Rio, se quiser ir a Santa Teresa, eu estava lá comprando lá os souvenirs, os negócios, e uma moça, eu falei do canal, que eu falei do darwinismo, e a moça me contou a história de uma experiência que foi feita nos Estados Unidos com macacos que davam-se bananas, e o macaco fazia isso e o macaco fazia... Quando ela contou a experiência, eu me lembrei do que ela estava falando. Não era bem aquilo que ela disse, mas eu me lembrei. Está aqui no livro da Rebeca Costa, Uma Mudança Assustadora dos Chimpanzés. O que é esse capítulo aqui, por incrível que pareça? Ela não cita a universidade, deixa anônimo, não dá datas, mas fala só da experiência. Para vocês verem, foi feita uma experiência nos Estados Unidos com chimpanzés, onde se punha bandejas de fruta e tal, e davam-se tarjetas, pedacinhos de papéis coloridos para os chimpanzés. E os chimpanzés entenderam que um tipo de cor pegava uma sequência de frutas, não tão frescas, mas, sei lá, bananas e alguma coisa. O outro já pegava frutas mais nobres e frescas, e o outro pegava frutas muito docinhas, muito gostosas e difícil de aparecer, né? A fruta dependia lá da época. E eram cores, e os chimpanzés entenderam que aquelas cores davam aqueles direitos. Num dado momento, isso para fazer um experimento com a questão do dinheiro, num dado momento eles começaram a inflacionar. O mesmo papelzinho, digamos, o amarelo, já não comprava a mesma quantidade de fruta. O outro, sei lá, de que cor que era, vamos botar vermelho, já tinha menos frutas e já não eram tão frescas. E o último, sei lá, conseguia comprar ainda boas frutas. E os chimpanzés foram percebendo isso. Isso eles chamaram de inflação. Eles chamaram de inflação lá na experiência. E os chimpanzés foram percebendo isso. E num segundo momento eles fizeram uma outra coisa. Eles começaram a tirar as frutas. Já não tinha mais fruta. O papelzinho amarelo já não comprava mais nada. Aí houve uma revolta entre os chimpanzés. Eles viravam as bandejas, começou a haver roubo entre os chimpanzés. Os chimpanzés abarcavam tudo que era dos outros, os mais fortes pegavam o que era dos outros, e aconteceu uma coisa, um fenômeno muito peculiar, humano, né? Humano, que nós somos primatas. Quando alguém tiver dúvida se nós somos primatas, se a pessoa tiver descalço, chinelo de dedo, você joga um papel no chão e pede para ela pegar sem usar as mãos. Ela vai pegar com os pés. Qual o outro animal, senão os primatas e nós, humanos, sapiens, fazemos isso, né? Temos essa habilidade de pegar com o pé. Tem gente que toca piano, pinta com os pés porque tem problema nos membros superiores. Está aí a prova de que nós somos primatas. Aí vocês mas o papagaio também pega com a patinha. É verdade, mas o papagaio tem asas, né? Então a natureza lá de Darwin, a evolução, a adaptação fez com que ele pegasse com as patinhas, realmente, para pegar a fruta. Mas o pato já não consegue, o marreco já não consegue, porque a patinha dele é para nadar. Então é isso que nós temos que entender. Então vamos voltar para a experiência. Quando foi feita essa experiência, houve até prostituição. As fêmeas começaram a se prostituir, não por frutas, e sim pelos papeizinhos coloridos. Elas entenderam que aquele papelzinho era moeda de troca na fruta, com a fruta. Elas entenderam isso. E quando os chimpanzés, que gostam muito de sexo, queriam fazer sexo, elas exigiam que eles dessem aqueles papeizinhos para elas. Essa experiência, evidentemente, foi descoberta, a Sociedade Protetora dos Animais se meteu, a experiência foi abortada, parou. E quando essa senhora lá em Santa Teresa comentou isso, eu me lembrei do livro, era o livro da Rebeca Costa, que eu tinha lido, Superando Supermemes, que ela explica das dificuldades cognitivas. Isso tudo para falar de dificuldades cognitivas. E aí eu comentei com essa senhora, eu falei, olha, eu tenho um canal e tal, já estava comentando, né? Eu tenho um canal, a senhora vai lá, esse é um livro da Rebeca Costa, me lembrei. Então, foram essas duas coisas que eu havia falado, acho que no 6, no 7, que eu ia comentar com vocês. Uma de como legitimar uma obra de arte que você não sabe se é verdadeiro ou não. Esse livro lá, O Infiltrado, me explicou, né? A coisa de compilando documentos. E a outra foi essa dos chimpanzés, que a senhora disse que, conversando com o pessoal do hospital em Santa Teresa, eles falaram da experiência. Não era bem do jeito que ela falou. Era a experiência, mas não era daquele jeito. Era mais complexa ainda. Então é isso. Eu leio livros também policiais. Nós temos um escritor de romance policial que é o Rubens Fonseca. Um dia nós podemos fazer uma bateria só de Rubens Fonseca. Ele tem muita coisa legal. Os livros dele sempre se passam aqui no Rio e no centro da cidade. No Rio de Janeiro, no centro, em Copacabana. A gente pode fazer
O Rubens Fonseca já é um senhor, deve estar com a idade avançada, mas escreve muito romances policiais. E até viram filme, os livros dele viram filmes depois, a gente comenta. E para encerrar, esse livro aqui, ó. A luz está Aliança do Crime. Ó, esse livro é do Dick Heller e do Gerard Orwell. Esse livro aqui ó, é o John Depp. Esse livro fala da história de um dos maiores bandidos americanos, depois do Osama Bin Laden. Ele foi o cara mais procurado. Tem um filme também com o John Depp. Esse aqui é a capa do filme. Ele está muito parecido com o bandido na vida real. Entendeu? É um livro bacana de se ler, porque é uma história verídica, com registros bem consolidados, com data, local, qual eram os policiais envolvidos, as equipes, como se deu, porque o cara entrou, como eles conseguiram fugir. Os registros são aqueles, porque foi uma investigação, esse cara só foi preso no final da vida dele. Tem um filme com o John Depp, o filme é bem parecido com o livro, então é o que eu recomendo para vocês, tá? Aqui ó, Aliança do Crime. O outro é o Infiltrado, que é a história do policial do FBI, que vale a pena ser lido. Eu li o Morcego Negro, do PC Farias, que é um bom livro. Eu li o Banqueiro, do Dantas, que foi o Protógenes que prendeu ele, né? O Protógenes nem está mais no Brasil, acho que é um delegado da Polícia Federal, fugiu, não sei o que aconteceu, mas é do Dantas. A dificuldade que se tem para prender um cara daquele naipe, né? O Dantas é um banqueiro, e parece que a investigação foi toda confusa, e o pessoal enfiou os pés entre as mãos, fizeram uma série de arbitrariedades, aí não deu em nada. Tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Obrigado. Sem vocês eu não consigo. Inscrevam-se, like, compartilhem, tá certo? E leiam. Vamos ler. Tá? Ninguém perde nada em ler, só se ganha, tá? Forte abraço a todos, abraços fraternos.